Nós estamos hoje encerrando a série de mensagens no controle das emoções. E eu quero, antes de começar o assunto de hoje, relembrar algumas coisas que são bastante importantes, muito importantes. Nós conversamos sobre esse diagrama aqui bastante. Nós falamos dele praticamente todos os domingos. Às vezes nós temos a impressão de que nós não temos controle sobre as nossas emoções. As nossas emoções simplesmente elas vêm e a gente não tem o que fazer. Mas isso absolutamente não está correto. Existem formas de nós controlarmos as nossas emoções e lidarmos com elas. Esse diagrama nos mostra que pensamentos moldam as nossas emoções. A forma como nós encaramos as situações, o que nós pensamos enquanto nós estamos lidando com situações difíceis, mudam e determinam muito as emoções que nós sentimos. E mudando os nossos pensamentos, nós também podemos aos poucos ir moldando as nossas emoções. Se você conhecer alguém e ficar o tempo inteiro pensando, essa pessoa deve ser chata, essa pessoa deve ser muito chata, essa pessoa deve ser muito ruim, olha só o jeito que ela olha, olha só o jeito que ela fala, o que você vai sentir por essa pessoa? Dá para entender? Nossos pensamentos moldam as nossas emoções. Da mesma forma, nossas emoções revelam os nossos pensamentos. Se você está tendo emoções muito negativas sobre algo, sobre algum assunto, seja no seu trabalho, seja num relacionamento, seja com os seus filhos, muito provavelmente, enquanto você está vivendo essa situação, você está tendo pensamentos ruins, você está encarando de uma forma muito negativa ou não saudável. Quer mudar as tuas emoções? Muda teus pensamentos primeiro. Eis aí a grande questão. E aí a gente vê o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 dizendo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Para nós experimentarmos a vontade de Deus, para nós sermos transformados, a transformação de Deus começa pelos nossos pensamentos, pela forma como nós encaramos a realidade. A gente normalmente quer que Deus mude a realidade, Deus muda a forma como nós a encaramos. E a gente foi aplicando esse princípio a algumas situações que a gente vive. Uma delas é a situação de medo e insegurança, que foi a primeira que a gente falou. E a gente falou de como, o que a gente pode pensar, o que a gente pode encarar, como a gente pode encarar situações que nos causam insegurança, de uma forma que as nossas emoções sejam transformadas. Eu lembro que naquela vez a gente comentou de a gente realmente lembrar que Deus está junto. A gente usou aquele exemplo das duas latinhas, uma amassada e outra esmagada. Lembra? A gente falou que diante do que Jesus fez por nós, nada pode nos atingir de forma definitiva. Depois nós falamos sobre uma emoção muito comum hoje, ansiedade. E lá nós conversamos sobre a diferença de pedir algo para Deus e entregar algo para Deus. Vocês lembram disso, quem estava junto? Pedir é quando a gente diz: Deus, eu quero isso, mas faz isso, tem que ser isso, porque se isso não acontecer, eu não sei o que vai ser de mim. Entregar algo para Deus é dizer: Deus, eu gostaria que isso acontecesse, mas se não acontecer dessa forma, eu continuarei confiando que Tu conduzes a minha vida. Isso é entregar, e é essa oração que aos poucos vai desmanchando a ansiedade do nosso coração. Semana passada, nós tivemos o culto mais emocionante da história da igreja, eu acho, né? Junto com a Karine e com a Susan, falando sobre o nosso sentimento de cobrança, como nós nos sentimos cobrados e culpados o tempo todo, e como a gente pode lidar com isso, como a gente pode encarar as situações, ou mesmo a opinião dos outros, as críticas que nós recebemos, de uma forma que nós não nos sintamos pesados. Foi um culto muito bacana, um encontro muito bom. Se você não pôde estar em algum desses 3 encontros, todos eles estão no YouTube da igreja, no Spotify, estão gravados. Se você precisar de algum, me pergunta, que eu mando os links. Se você quiser compartilhar com alguém também, compartilhe, mas está tudo lá, para ajudar você a lidar com as suas emoções. Bom,
Hoje nós vamos falar sobre abandono e carência. Para a gente entender o tema de hoje, é preciso que vocês entendam 5 verdades essenciais da nossa vida emocional. Preciso que vocês entendam como funciona o nosso coração. 5 verdades essenciais. Primeira verdade é: nós temos necessidades emocionais. Gente, se tem uma microfone, gente, imagina comigo que um casal aqui da igreja resolve ter um filho. E esse filho vem, ele é muito amado, ele é muito querido por todos. Imagina que esse casal da igreja, ele mantém essa criança bem alimentada e limpa. Isso é o suficiente para essa criança se desenvolver de forma saudável? Sim ou não? Não. O que falta? O que falta, gente? Ela está bem alimentada e está limpa. Falta alguma coisa? O que falta? Amor, carinho, colo, né? Orientação. Falta muita coisa. Porque não é só de necessidade física. Agora suponha que uma criança nasça e ela só recebe alimento e limpeza. Como é que vai ser a vida dela adulta? Vai ser uma pessoa com sérios problemas, com sérias dificuldades. Porque nós temos necessidades emocionais, às vezes a gente não leva isso a sério. Mas é algo sério e importante. Agora me digam mais uma coisa: só as crianças têm necessidades emocionais? Ou adulto também? Todos nós temos. Quais são as necessidades emocionais mais importantes? 1, nós precisamos nos sentir amados. Precisamos sentir que pessoas nos valorizam, nos aceitam, nos acolhem. Isso é essencial para a nossa vida. Precisamos nos sentir seguros. Outra necessidade emocional importante. Precisamos sentir felizes, que a nossa vida é uma vida boa de viver. E precisamos sentir que nós temos sentido, ou seja, que a nossa vida faz diferença. São as 4 necessidades emocionais mais básicas e importantes: amor, felicidade, sentido e segurança. De qual delas vocês acham que é a mais importante? A mais essencial? Amor. Isso para nós é ponto pacífico. Necessidade emocional maior que nós temos é nos sentirmos amados. E eu sei que vai ter uns homens meio turrão dizendo assim: eu não preciso. Precisa sim. Todo mundo precisa e tem essa necessidade de se sentir amado. E quando nós não nos sentimos, quando nós nos sentimos rejeitados, isso dói. Todo mundo aqui sabe. Bom, terceira verdade é: essas necessidades nos levam a buscas. Por que algumas pessoas trabalham excessivamente? É porque elas precisam de comida? Algumas sim. Mas a grande maioria que trabalha em excesso não está precisando de comida, não está faltando nada na geladeira. Por que trabalha tanto então? Porque está tentando satisfazer uma necessidade emocional no seu trabalho. Pode ser que está tentando ganhar muito dinheiro para se sentir mais seguro. Pode ser que de repente está querendo alavancar sua carreira para impressionar outras pessoas e lá no fundo é uma busca por se sentir amado, aceito, acolhido e valorizado pelos outros. Mas o que eu quero que vocês percebam é que são essas buscas, essas necessidades interiores que movimentam a nossa vida e nos levam a buscas. Por que uma pessoa, muitas vezes, se mata numa academia? Para ficar saudável, George. Certo, mas tem muita gente na academia que já não é mais uma questão de saúde, uma questão estética. E por que isso é tão importante? Porque a gente quer ser aceito. Porque às vezes aquele pneuzinho, aquela dobrinha que surge, faz com que a gente se sinta mal e fica pensando: o que os outros vão pensar de mim? Será que alguém ainda vai me amar e me aceitar desse jeito? Nossas necessidades interiores nos levam a buscas. Esses 3 pontos aqui, qualquer pessoa que trabalha com comportamento concorda. Antropólogo, psicólogo, sociólogo, teólogo. Os 2 seguintes, eles são específicos da espiritualidade cristã. Ponto 4. Nada que buscamos
vai preencher totalmente a nossa necessidade de amor. Nada que nós buscamos vai saciar completamente a nossa necessidade de amor. A gente tenta se sentir amado, e aí a gente busca, sei lá, um relacionamento, um casamento, que por melhor que seja, em alguns momentos vai nos frustrar. E aí a gente vai para os filhos, e por melhores que os filhos sejam, um dia eles vão sair de casa, e alguns já estão vivendo essa experiência. E aí, de repente, a gente busca esse sentimento de se sentir amado, se sentir valorizado no trabalho, mas quando a gente sai do trabalho, a gente é substituído. E aí a gente, de repente, busca no dinheiro, mas aí parece que a gente sempre tem que ter mais e mais e mais, ou a gente busca na internet, e aí a gente tem um monte de seguidores, mas a gente ainda vê pessoas que têm mais, a gente pensa, eu deveria ter mais também. Nunca nos preenche completamente. Só existe uma coisa no mundo inteiro que pode saciar a nossa necessidade por amor, que é Deus. O que a fé cristã diz é que nós fomos criados, como nós cantamos, para viver com Deus, e sem Ele, sempre vai faltar algo, e nós nunca nos sentiremos completamente aceitos, completamente seguros, completamente felizes, completamente realizados. Bom, só Deus pode saciar completamente nosso coração. Só que a grande questão é a seguinte, e aqui a coisa complica. Eu tenho observado e acompanhado cristãos nos últimos 15 anos em tempo integral. E o que eu percebo é que muitas pessoas relatam que, apesar de viver com Deus, não se sentem amadas, realmente. Eu vejo muitas pessoas que, apesar de frequentar uma igreja, não se sentem amadas por Deus e continuam em busca da aprovação das pessoas. E continuam atrás de uma corrida pelo sucesso, pela forma física, continuam atrás de um relacionamento que vai preencher, porque apesar de viverem com Deus, ainda não se sentem completamente amadas, aceitas e acolhidas. E aí a grande questão que me fez, que tem me inculcado aí por muito tempo, é por quê? Vivem com Deus, mas não conseguem se sentir plenamente amadas por Ele. A pergunta que a gente vai lidar hoje é como lidar com a nossa necessidade de amor de uma forma saudável e que funcione. Como realmente se sentir amado por Deus. Como se perceber amado por Deus. A gente vai ler novamente Romanos 8. Romanos 8, para quem está chegando agora, foi o capítulo que nos acompanhou durante toda essa série de mensagens. Romanos 8,35, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo faz uma pergunta aqui: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele faz uma série de perguntas que na verdade são perguntas retóricas. Será espada? Será angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez? Alguma dessas coisas pode separar do amor de Cristo? Como quem está dizendo, é claro que não. E o que é interessante é que Paulo, olha só, Paulo não só está dizendo isso, mas ele passou por isso. Quem estava no encontro de semana passada sabe. Paulo foi alguém que passou por tribulação, angústia, perseguição, por fome, por frio. Mas em nenhum momento ele começou a questionar se ele ainda era amado por Deus ou não. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 35 é: eu passei por tudo isso, mas eu tenho a firme convicção de que Deus ainda me ama. Passei fome? Passei. Passei privações enormes, quais poucas pessoas passaram? Passei. Mas eu continuo com a convicção de que Deus me ama. O que é algo extraordinário, porque hoje eu já vi pessoas que passaram por muito menos do que isso e ficam se perguntando: será que Deus me ama? O que está de errado? O problema é que diante de um problema nós normalmente pensamos, repara nisso, diante de um problema nós normalmente pensamos: se Deus me amasse mesmo, Ele não permitiria isso. Será que Deus me ama? Como é que pode que Deus me ame e permitiu que isso acontecesse?
Esse é um pensamento que eu já tive, e eu imagino que vocês já tiveram, é um pensamento muito comum. Acontece uma coisa ruim, a gente começa a pensar, poxa, como é que Deus pode ser um Deus de amor e permite que isso aconteça? Talvez essa foi a nossa questão durante essa semana, quando das tragédias no Rio Grande do Sul. E sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos avaliando e medindo o amor de Deus a partir dos nossos sentimentos. E não é assim que a gente mede. A gente usa os nossos sentimentos momentâneos, irregulares, que sobem e que descem, que vêm e que vão, como medida para o amor de Deus. E não é assim que a gente pode fazer. Sabe, vocês lembram quando a gente era pequeno, a gente tinha aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer? Todo mundo já fez isso, né? A gente estava apaixonado, né? E aí a gente queria saber se a pessoa nos amava ou não. E aí pegava uma florzinha, normalmente uma margaridinha, uma coisinha assim, arrancava a primeira pétala e dizia, bem me quer. E aí depois arrancava a outra e dizia, mal me quer. E assim ia até a última era decisiva. Se a última era bem me quer, ele me ama, ela me ama. Se a última era mal me quer, eu devo ter errado as contas e pegava outra flor, né? Por aí, né? Por aí. Você já reparou que às vezes a gente fica fazendo isso com Deus? Deu certo, bem me quer. Deu errado, mal me quer. Acordei bem, bem me quer. Acordei triste, mal me quer. E a gente fica jogando isso com Deus. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente está usando os nossos sentimentos como uma referência para o amor de Deus. Mas o que a gente pode fazer então, Jorge? Vocês sabem, eu tenho um filho bem dramático. Eu acho que Deus, quando mandou ele, pensou assim, o Jorge é pastor, vai precisar de muito exemplo de pregação. Vou mandar esse, porque dá muita história. Tem um filho que é muito dramático. E aí, quando as coisas dão certo, quando ele pede alguma coisa, e é acatado pela diretoria lá de casa, ele fica super feliz, festeja, dá abraço, beijo. Vocês são os melhores pais do mundo. E é uma festa, e sai feliz e correndo. Quando a gente diz não, o mundo acaba. Eu estou vendo que alguns estão concordando, deve ter alguns assim também em outras casas. O mundo acaba. É um griteiro, uma choradeira. Porque vocês não me amam, vocês não gostam de mim. Por quê? Porque vocês são péssimos pais. E aí joga abaixo. Aí eu comecei a pensar, precisa trabalhar isso, né? Já pensou se ele vai continuar assim? Como é que vai ser a vida dele de casado? Mas é uma loucura, né? Não, vamos trabalhar isso, né? Aí eu cheguei e conversei com ele. Filho, olho no olho. Você confia em mim? Mas eu fiz isso num momento que estava tranquilo, tá? Naqueles momentos de paz, assim, naqueles momentos bons de conversar, não no meio da loucura, porque aí não adianta. Eu disse, filho, você confia em mim? Ele olhou para mim e disse, claro que confio, pai. E aí eu perguntei para ele, que bom, mas você confia em mim só quando eu faço o que você quer? Aí ele olhou para mim e ficou pensando, você não acha que você deveria confiar em mim também quando eu faço o que você não quer? Você acha que quando eu não faço o que você quer, eu deixei de te amar? Não. Por que você não confia no meu amor mesmo assim? Passou um tempo, deu de novo a situação. Pediu alguma coisa que não podia, a gente disse não. Por que vocês não me amam? E aí foi aquela loucura. Eu pensei, cara, não deu, né? Meu discurso estava tão bonito, né? Mas uns minutinhos depois eu senti 2 bracinhos na minha cintura. E uma vozinha ainda meio chorosa dizendo, eu confio em você. Eu daria um braço para ouvir isso. E aí eu fico pensando, é isso que Deus quer. Quando as coisas dão certo, ótimo, agradeça, louve, está tudo bem. Quando as coisas não dão certo, mesmo que chorando, a gente pode dizer para Ele,
mas ainda confio em você. Porque, gente, amor de Deus não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé, de confiança, de convicção. Às vezes a gente vai sentir o amor de Deus, às vezes não. Mas a gente sempre vai poder decidir confiar no amor de Deus. Que foi a frase que vocês ganharam no início. Sabem, pandemia foi uma época difícil para todo mundo, eu imagino. Para nós, a pandemia ela também foi um período difícil. Em especial, teve um momento da pandemia que foi muito difícil porque foi uma somatória de coisas. O primeiro semestre de 2020, 2021, o primeiro semestre, ele foi muito complicado, porque nós nos mudamos de cidade no final de 2020 para começar a igreja aqui. E aí a gente pensou assim, não, agora a pandemia vai de boa, né? E aí 2021 a coisa piorou de vez, vocês sabem disso. Primeiro mês que a gente estava em Chapecó, um casal que morava aqui se mudou da cidade, que estava junto com a gente na plantação da igreja. Segundo mês, outro casal muito importante, talvez o casal que estava mais puxando a frente, se mudou. E aí a gente estava ali sem equipe, sem poder começar, sem poder se reunir com pessoas, tentando fazer encontros online, mas vendo os encontros online cada vez diminuindo mais, porque as pessoas precisavam de encontro presencial. A gente não sabia o que fazer, aí a igreja não estava dando certo, nossos filhos trancados no apartamento, e ainda tendo que ficar feliz, porque a situação ao redor era muito pior. E naquele momento, eu ficava realmente pensando assim, por que Deus deixou a gente vir aqui? Poxa, será que Deus não está olhando para nós? Será que Deus não está interessado em nós? Em outras palavras, será que Deus nos ama mesmo? E eu lembro de ter feito uma oração, formulado uma oração. Sempre que esses pensamentos vinham no meu coração, eu dizia para mim mesmo, eu me aquietava e dizia, eu decido confiar. Não importa como eu me sinto nesse momento, eu decido confiar em Deus, no seu amor, no seu cuidado. E meu coração naqueles dias era uma tempestade, cheios de altos e baixos. Ainda hoje é assim, mas naqueles dias mais. Mas nos altos e nos baixos, eu repetia para mim mesmo, eu decido confiar. E o que eu quero incentivar vocês é exatamente isso. Gente, nós passamos por um monte de problemas, por um monte de dificuldades, por uma série de desafios. Em todos eles, a gente vai ter uma montanha russa emocional, mas em todos eles, você pode fazer a mesma oração. Eu decido confiar. Por que Paulo conseguiu? Porque para ele o amor de Deus não era um sentimento. E ele não avaliava dessa forma. Ele cria e confiava no amor de Deus. Bom, aí a gente vê a diferença. Uma fé imatura, as situações definem a forma com que vejo o amor de Deus. Uma fé madura, o amor de Deus define a forma que vejo as situações. Percebe a diferença? Ricardo Barbosa de Souza, que escreveu o livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, que é um livro excelente, que tem sido base para a nossa série, ele escreve o seguinte, sobre imaturidade de fé. Ele diz assim, muitos cristãos seguem pela vida sentindo-se solitários e carentes, alimentam as expectativas irreais e permanecem espiritual e emocionalmente infantis. Eles são consumidores de afeto e atenção. Para ser bom, um culto precisa provocar algum tipo de emoção, algum arrepio. Relacionamentos duram enquanto sentem que o que ganham é mais do que o que lhes é exigido. Deus precisa tratá-los como crianças mimadas, atendendo caprichos e fazendo-se sentirem especiais. A experiência da oração é caracterizada por pedidos de uma vida melhor, mais confortável e bem-sucedida. Para eles, o amor de Deus não é uma questão de fé, mas de sentimentos. O sentimento vem primeiro, depois uma fé vaga e subjetiva. Cultivam uma fé no sentimento, não em Deus. A fé está no sentimento, não em Deus. O centro da sua vida de fé é o sentimento.
O culto hoje estava bom, me arrepiou. Hoje não estava bom, não me arrepiou. Os relacionamentos giram em torno de emoções. Estou me sentindo bem nesse relacionamento, ele fica. Estou me sentindo mal, ele vai. Deus nos convida para uma coisa diferente. Uma vida onde o centro não são os sentimentos, mas a nossa profunda fé e convicção em Deus. Diante de um problema, pense: eu decido confiar que Deus me ama. Amor de Deus não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de confiança. Nós temos motivos para confiar em Deus. Nós temos motivos para confiar que Ele nos ama. Deixa eu dar 3. Primeiro, 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. Ele é amor. Ele não vai nos deixar de amar. Não é que Ele tem amor, não é que Ele sente amor, não é que às vezes Ele tem amor. Não, Ele é amor. Ele não vai nos deixar de amar nunca. Assim como eu não deixo de ser um ser humano, uma pessoa, Deus não deixa de nos amar, porque Ele é amor. Confie em quem Deus é. Segundo ponto, relembre o cuidado de Deus. Sabe, às vezes Deus pode ter feito 1000 coisas importantes para nós, mas a gente muitas vezes avalia o amor dele pela última que aconteceu. No Antigo Testamento, as pessoas tinham uma cultura de memória. E quando alguma coisa ruim acontecia, eles faziam um memorial, o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, para que eles lembrassem a lição que eles poderiam ter daquele momento ruim. E quando uma coisa boa acontecia, eles construíam um memorial, eles fizeram um monte de pedra, para que eles lembrassem o quanto eles foram cuidados por Deus naquela situação. A gente esquece muito fácil. Muito fácil. Lá em casa a gente tem um potinho, que é o potinho da gratidão. Qualquer um pode colocar um bilhetinho, um motivo de gratidão e colocar lá. Esses dias o nosso filho abriu e começou a ler, tinha coisas lá que a gente nem lembrava do cuidado de Deus por nós. É o nosso memorial. Talvez você pode ter um, isso vai te ajudar a perceber o amor de Deus mais vezes. Terceiro motivo, a cruz. Você percebe o que a cruz de Jesus nos comunica? Ela diz que a gente estava perdido, que nós éramos pecadores, que nós estamos afastados de Deus, o nosso relacionamento com Deus está rompido, e não importa o que nós façamos, não tem nada que a gente possa fazer para que de alguma forma esse relacionamento seja consertado. Nós estávamos perdidos sem Deus, caminhando rumo à morte eterna, o inferno. É isso que a Bíblia nos fala. Sem nada que a gente pudesse fazer para reverter essa situação. Mas Deus entra na história, se faz um ser humano em Jesus. De fato Ele era totalmente ser humano, totalmente Deus. Ele entra na história, ensina milhares de coisas importantes para nós, mas mais do que isso, Ele é preso injustamente, traído, abandonado e morto numa cruz. E de alguma forma aquilo que Ele estava fazendo consertava o nosso relacionamento com Deus. O amor de Deus foi provado porque o seu único Filho deu a sua vida por nós, e a gente não tem como desconfiar de uma pessoa que deu a vida por nós. Já pensou alguém que deu a vida e você fica se perguntando, será que me ama? A cruz, guarda isso, é a prova definitiva do amor de Deus por você. Paulo expressa isso em Romanos 8. Ele diz: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus está onde? No meu sentimento? Não, está em Cristo Jesus. Se você tiver alguma dúvida do amor de Deus por você, lembra da cruz. Lembra do que Ele fez por você. E diga para você mesmo, eu decido confiar. A gente vai ter daqui a pouco um momento de ceia. Jesus ressignifica a última ceia que Ele teve com seus discípulos.
Quando ele pega o pão, ele diz: esse é meu corpo. Quando ele pega o vinho, o fruto da videira, ele diz: esse é meu sangue. E depois ele diz: façam isso sempre em memória de mim. Jesus não tinha medo que a gente esquecesse dele. Jesus fez isso para que a gente lembrasse e confiasse no seu amor. Depois, quando você pegar o copo e o pão, olhe para isso, lembre do que Jesus fez por ti e diga: eu decido confiar. Avalie sua vida. Você tem percebido o amor de Deus através dos teus sentimentos ou através da tua fé? Como você tem avaliado? 2. Decida confiar no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!